claro que tem muita gente que deve estar ouvindo agora, que deve estar aí com seus 16 anos, 17 anos e talvez não saiba quem é Monsenhor Jonas. Acho que é por isso que um episódio desse é tão importante. Pra gente poder entender por que a internet parou essa semana. E literalmente, assim, não é a internet católica parou, o Brasil parou, o governo federal soltou uma nota, Luta governadores oficial, né? de estados, luta oficial. Foi uma coisa fora do comum, né? Porque a gente precisa saber quem foi Monsenhor Jonas e por que que ele é tão conhecido e por que que ele é tão amado no Brasil. Eu estava comentando que eu acho que na história recente da igreja, talvez tenha sido, se não foi a maior, uma das maiores percas que a gente teve, assim, de legado, né? E é o que a gente vai falar hoje, mas se a gente pudesse elencar um ponto, assim, olha, do que Monsenhor Jonas fez na vida, esse ponto é o que mais ele vai ser lembrado, assim. O que vocês elencariam, assim, eu acho, pra gente poder começar? Eu acho que seria legal. Porque vou fazer uma lista, assim, de tudo. Isso aqui, cara, eu acho que é o que vai fazer ele ficar mais... Assim, o que faz ele ser tão lembrado, assim, sabe? Você quer falar primeiro, Fernando? Não, pode falar. Já meti a cotovelada, né? Prau! Cara, acredito que aquilo que vai mais fazer com que o Monsenhor Jonas ele seja lembrado é o fato dele nunca desacreditar de ninguém. Isso é unânime. Você pode perguntar para qualquer consagrado na Canção Nova, você pode perguntar pro Padre Edmilson, né, que é fundador do Jovens Sarados, ele é sacerdote da comunidade Canção Nova. O Monsenhor Jonas, ele nunca desacreditou de ninguém. E às vezes até as pessoas achavam que o próprio Eto, né, marido da Luzia Santiago, né, cofundadora da Canção Nova, ele dizia isso. Eles até ficavam meio assim de pensar, nossa, mas o Padre Jonas, ele parece até às vezes um pouco bobo, sabe, de acreditar em todo mundo. Mas e o Eto, ele disse que no momento que ele pensava isso, ele parava e falava assim, mas ele acreditou em mim. Só eu sei o quanto eu era ruim. E ele nunca desacreditou de mim. E isso ele passou para os consagrados da Canção Nova. E eu posso falar do Padre Edmilson, né, sacerdote da comunidade Canção Nova, fundador de Jovens Sarados. O Padre Edmilson, ele é um padre que ele não desacredita de ninguém. Para ele, por pior que aquele jovem pode parecer, para ele aquele jovem tem jeito. E esse é o fato que eu acredito que vai fazer com que esse legado do Monsenhor Jonas, ele ultrapasse, né, a sua própria morte agora e continue vivo nos consagrados, em todos aqueles que de alguma maneira vão ter contato, né, com consagrados da Canção Nova, porque eles não desacreditam de ninguém. E eu acho que vou colocar um segundo fato que também acho que caminha ali do lado, é que o Monsenhor Jonas, ele foi um grande comunicador, né? Ele até ganhou um prêmio, uma honraria quanto à comunicação. Grande comunicador, é pouco, o homem é um espetáculo de comunicador, né? E uma coisa que eu acredito que todo comunicador, ele precisa ter, é a consciência de que o comunicador, ele não deve comunicar palavras, ele deve comunicar vida. E o Monsenhor Jonas, ele não comunicava palavra, ele comunicava vida. E eu acho que isso é algo surreal. Cara, então, enfim, a gente até emociona, porque o Monsenhor Jonas a gente brincava dentro de Jovens Sarados que ele era o nosso avô, né? Se o Padre Edmilson era o nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas era o nosso avô. Né? E, enfim, o Monsenhor Jonas, ele não comunicava palavras. Nas suas pregações, na televisão, ele comunicava vida. Ele comunicava a vida conversando com uma pessoa do lado, ele comunicava a vida numa entrevista, ele comunicava a vida nas pregações, ele comunicava a vida. Então, acredito que esse também é uma chavezinha, que eu acredito que todo comunicador que se dedicar a conhecer um pouquinho do Monsenhor Jonas, ele deve aprender com ele, de não comunicar apenas palavras, mas comunicar vida, né? Isso vem confirmar, né, que por isso que um dos sonhos dele, quando ele criou o Santuário do Pai das Misericórdias, né? É um santuário que parece-me que não existe em outro lugar do mundo. Parece que foi, né? O primeiro, né, velho? E ele queria demonstrar isso que o nosso irmão aqui falou, né? Que o Ed falou. Desse Deus que nos acolhe por inteiro, né? E além desse legado e muitos outros, né? Eu acredito que um dos legados muito importantes que o Monsenhor deixa também para nós, né? Porque eu sou, assim,
muito tempo atrás da renovação carismática. Você é da renovação raizona ali, né? E quando a renovação carismática começou, né, era algo muito novo e teve várias proibições, né, proibições do uso dos carismas, dos dons de língua. E o Padre Jonas foi aquele pioneiro que foi à frente, né? Ele foi à frente e era proibido, né, em determinados lugares da igreja, em dioceses, que era proibido orar em línguas, né? Nossa! E quando ele, Deus usou dele para que, através dos meios de comunicação, o batismo do Espírito Santo chegasse... Na sua paróquia não tem mais Liga TV Então, aqui que vai ter. Então, o Monsenhor Jonas deixou também para nós esse legado. Acho que ai de nós se não fosse ele com essa coragem, essa ousadia, e esse desejo de fazer com que a experiência que ele teve no batismo do Espírito Santo, que ele não guardou só para ele, né? Ele queria que as pessoas experimentassem a graça, porque ele testemunhava claramente, olha, eu era uma pessoa antes do batismo do Espírito Santo assim, e depois do batismo do Espírito Santo, Deus revirou minha vida. Sim. E por isso, por causa dessa reviravolta, eu tenho como que missão fazer com que essa graça chegue no coração de tantas pessoas. E Deus usou ele de uma forma fantástica, né? É o encontro da Samaritana, Sim. né, cara? E depois que ela encontra com Jesus no poço, ela sai louca na cidade para bater nas portas e dizer... É o primeiro sintoma de um verdadeiro encontro com Cristo. Sim. Né? E aí a gente acaba vendo depois nos frutos disso, né? Claro.